Olá a todos, bem-vindos então à aula número 40. Hoje vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre fontes de alimentação, ok? Então vamos lá, fontes de alimentação. Olha, eu trouxe aqui algumas fontes de alimentação para vocês verem. Isto é um carregador de um computador, de um HP. Sabem o que é isto? É uma fonte de alimentação. Eu vou ligar nos 220 volts da tomada, não é? da tomada da corrente elétrica, e depois aqui este cabo, não é? Esta fichazinha, eu vou ligar no computador. Isto é uma fonte de alimentação, está bem? Tenho aqui uma fonte de alimentação de umas colunas que eu tenho ali. Isto liga nos 220 volts e aqui sai 19 volts. Isto é uma fonte de alimentação. Tenho aqui um carregador de uma máquina da Sony. Ligo ali o cabo, não é? Aqui eu ligo o cabo dos 220 volts, ligo na tomada e aqui carrega pilhas. Sabem o que é isto? É uma fonte de alimentação. E aqui tenho um carregador de telemóvel, que neste caso, por exemplo, é de um iPhone. Podia ser de uma outra marca qualquer. Sabem o que é isto aqui? É uma fonte de alimentação. Isto é uma fonte de alimentação. E isto que eu tenho aqui também é uma fonte de alimentação. Eu ligo, lá atrás tem um cabo que liga na tomada dos 220 e aqui nestes dois bornes, este é um borne de massa, de terra, mas nestes dois bornes, preto é sempre negativo, vermelho é sempre positivo, eu tenho aqui tensão de alimentação. Qual é a tensão que eu tenho aqui? No caso desta fonte de alimentação, a tensão que eu tenho aqui é regulável, eu posso regular isto entre 0 e 30 volts, eu vou até aos 30 volts, se calhar dá mais qualquer coisa, dá 33 volts, pronto, eles prometeram 30, portanto cobre, está certo. Esta fonte de alimentação dá-me até 30 volts e até 5 amperes de corrente, então tenho aqui uma fonte regulável, uma fonte variável, ok? Pronto, então tudo isto são fontes de alimentação. Vamos ver como é que funcionam? Eu prometi um curso simples e é isso que vocês vão ter. Então vamos lá. 220 volts. Tomada dos 220. Alternada, não é? Nós já sabemos que esta tensão, tão depressa está no zero, como está nos mais 220, como está no menos 220. Certo? Então vai ao mais 220, vem ao zero, vem ao menos 220, vai para o zero e anda nisto. Certo? 50 vezes por segundo, 50 ciclos por segundo. Mas agora, como esta corrente é alternada, era bom que vocês soubessem que a corrente alternada nasce porque é muito mais fácil de transportar desde as barragens e outras fontes de energias, não é? De energias alternativas até chegar às nossas casas. É muito mais fácil e mais barato transportar corrente alterna do que transportar corrente contínua, que exigia cabos muito mais grossos, etc. Depois de chegar à nossa casa, nós transformamos em corrente contínua, na maioria dos casos é isso que trabalhamos. No entanto, também trabalhamos com corrente alternada dentro de casa, como por exemplo lâmpadas. Estas lâmpadas que me estão aqui a iluminar, iluminam-me diretamente com corrente alternada. Aliás, na verdade elas não é bem alta, não é bem direto, porque dentro da lâmpada tem uma fonte de alimentação que altera tudo, alterna para contínua, porque os diodos LED, os LEDs são diodos, e os LEDs não funcionam com corrente alternada, só funcionam com corrente contínua e pulsatória, e são ondas quadradas, não são sinusoidais. Vamos ver isso tudo mais para a frente, ok? A maioria das coisas, a maioria dos objetos que temos em casa eletrónicos, as nossas televisões, etc., dentro de uma televisão, corrente contínua. Dentro de um rádio, corrente contínua. Numa máquina de barbear, depende das máquinas. A maioria delas agora trabalha com corrente contínua. Sei lá, aquilo que vocês, whatever, como diz o outro. Corrente contínua. Então vamos aprender a transformar esta corrente alterna em corrente contínua? Bora lá. Então o que é que nós temos? Primeiro temos aqui um transformador. Um transformador, como vocês já viram, é uma peça deste género, está aqui, não é? É uma peça como esta, este está todo desmantelado, que foi para vocês verem, parti isto tudo só para vocês verem, não é? Então o que é que acontece? Entra aqui tem aqui dois fios, para ali, tem aqui assim dois fiozinhos, que vão entrar na fase e no neutro da nossa tomada. Tanto faz ligar assim como assado. A corrente é alternada, anda para lá e para cá, tanto faz ligar de uma forma como da outra. Depois, deste lado, tem então, deste lado entra o 220, deste lado sai várias tensões. Vocês talvez não consigam ver tudo ainda, mas aqui isto tem várias tensões, tem vários fios. Ou seja,
Um transformador pode ter um secundário, grande ou pequeno, mas também pode ter 2 secundários, 3 secundários, 4 secundários, 5 secundários, 10 secundários, pode ter os secundários que eu quiser. Então meto aqui 220 volts e aqui quanto é que sai? O que eu quiser. Pode sair 220 volts, outra vez num secundário destes. Pode sair 12 volts, pode sair 6 volts, ou pode sair 2500 volts. Não tem nenhum problema. Há transformadores redutores, entre 220 e sai menos, ou entre 110 e sai menos. Imagina que tu estás, sei lá, no Brasil, por exemplo. Eu não sei se é no Brasil todo, mas em certas zonas do Brasil eu sei que trabalha com 110 volts. Não há problema. Trabalha com 110 volts aqui, deste lado pode sair 110, pode sair 220, pode sair 1500 volts, 10.000 volts, 25.000 volts, é o que tu quiseres. Literalmente a tensão que tu quiseres. Até o valor que tu conseguires imaginar e fabricar. Ok? Porque há transformadores redutores, que entra mais e sai menos, e há transformadores elevadores. Entra um X e sai mais, entra menos e sai mais. Têm todos uma coisa em comum, pelo menos, que é o primário está isolado de todos os outros secundários. O primário está isolado de todos os outros secundários. Isto é um acoplamento magnético, ou seja, a corrente elétrica anda para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá na bobina, cria campo magnético que se expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai, e esse campo magnético vai se expandir e contrair nestas bobinas. Quando isso acontece aqui nestas bobinas, estas bobinas vão dar aqui uma determinada tensão. Compreendem? E existe aqui uma relação de transformação. Neste momento nós não vamos dar nenhuma aula sobre transformadores, como é que se constrói, quantas espiras, cada voltinha na bobina chama-se uma espira, quantas espiras é que isto vai levar. Este não é o momento. Um dia vamos chegar para aí. Mas neste momento o que quero que vocês percebam é que existe uma relação de transformação. Por exemplo, se não houvesse perdas, tudo tem as suas perdas, não é? Um motor tem, vamos supor, 100 cavalos. Os engenheiros mecânicos sabem isto melhor do que eu não sou engenheiro mecânico. O motor tem 100 cavalos, o motor de um carro. Mas quando chega às rodas, as rodas já não aproveitam 100 cavalos, porque se perde nas engrenagens. Perde-se muitos cavalos nas engrenagens. Eu não sei a relação, mas imagina que o motor tem 100 cavalos e chegam 90, ou chegam 80 às rodas. E é isso que nós vamos aproveitar, é 80 cavalos ou 90, nós não vamos aproveitar mais. Então existe ali uma relação quanto de eficiência, não é? E aqui no transformador também existe uma relação de eficiência. Nós podemos pôr, por exemplo, no meio de um transformador, podemos fazê-lo em ferro, podemos fazê-lo noutros materiais, ligas ferrosas, mas de outros materiais, para criar uma eficiência melhor. Mas há sempre perdas, ok? Então esta é a primeira coisa que quero que saibas acerca dos transformadores. Há perdas. Então, por exemplo, se tu fizeres aqui, imagina um transformador que te leva 2000 espiras, 2000 voltinhas, não vai dizer voltinhas, né? Somos técnicos, 2000 espiras no primário e leva 2000 espiras no secundário. Eu ligo isto aos 220, deveria ter 220 do outro lado, não era? Mas não tem, porque há perdas, há calor, o calor que se desenvolve aqui no transformador é uma perda de energia. E essa perda de energia que era parte dela também, não é? Então, se calhar quando eu chego ao secundário, com o mesmo número de espiras, já em vez de 220 volts, já só tenho 200 ou 210. Perdeu-se uma parte em calor, não é? Pronto. Então, vamos lá. Só para vocês saberem que existem perdas em linha, que existem perdas. Mas também existe uma relação de transformação. Portanto, se eu quiser ter 220 volts à entrada e num secundário qualquer ter outros 220, eu ponho aqui, por exemplo, 2000 espiras e aqui ponho 2100. Tenho que fazer os cálculos, não é? Tem a ver com a corrente elétrica, qual é a quantidade, quantos amperes isto vai transformar aqui, não é? Tem a ver com várias coisas, o que é que ele vai alimentar, que é para eu manter os 220 volts na saída, ok? Isto é transformadores. A corrente entra alternada e sai alternada, não é? Agora vamos transformar esta corrente que sai aqui alternada, mas que eu quero contínua. Vamos transformá-la em corrente contínua. Agora já só desenhei aqui o secundário, o primário nós já sabemos que tem 220 volts, não é? Ou 110, tu estás numa zona de 110, não tem nenhum problema. Quero que tu entendas que não tem nenhum problema. Com a relação de transformação, nós conseguimos pôr no secundário exatamente o que nós quisermos. Independentemente se o primário é de 220, se é de 110 ou qualquer que for, atenção, não tem nenhum problema. Está bem? É só uma relação, quando eu calculo um transformador, calculo uma relação de transformação e aqui sai exatamente o que eu quiser, independentemente da entrada. Então vamos lá. Só que agora o que é que está a acontecer aqui?
aqui está a sair-me aqui uma tensão alternada. Ok? Um ciclo vai até aqui, outro ciclo vai até aqui, outro ciclo vai até aqui. Está-me a sair aqui uma corrente alternada. E o que é que nós combinamos? Vamos transformar esta corrente em corrente contínua. Como é que nós fazemos isso? Olha, começamos por pôr aqui assim um diodo. Vocês sabem que os diodos só conduzem num sentido, verdade? Os diodos só conduzem num sentido. Então, por exemplo, quando aqui for menos e aqui for mais, isto está sempre a alternar, não é? Em Portugal 50 vezes por segundo, no Brasil 60 vezes por segundo, noutros países será dentro disto, também será dentro disto, mas pode ter valores ligeiramente diferentes. Então eu ponho aqui um diodo. Agora o que é que vai a seguir ao diodo sair? Olha, quando aqui for negativo, imagina que isto vai aqui à frente alimentar uma lâmpada, uma carga qualquer. Quando aqui for negativo e ali for positivo, a corrente elétrica vai por aqui, passa por esta resistência de carga e vai até aqui e passa. Ok. E então deu-se aqui um semiciclo positivo. Positivo aqui, negativo ali. Até podemos desenhá-lo aqui se nós quisermos. Negativo, positivo. É ou não é? Então, nós já dissemos que a corrente elétrica, quando entra numa resistência que é negativa, e quando sai, já sai positivo. Ou seja, do ponto de vista desta carga, desta resistência, a corrente entrou e saiu. No lado onde ela entrou é negativo, no lado onde saiu é positivo. Depois, se houver mais resistências pelo caminho, outra vez o mesmo trabalho. Mas nesta resistência, negativo no lado de entrada, positivo no lado da saída da resistência. Ok? Só para vocês não ficarem com alguma dúvida, imagina que eu ponho aqui mais uma resistência em série com aquela. A corrente elétrica vai, entra, é negativo, sai, é positivo. Agora, quando entra nesta resistência, é outra vez negativo e aqui é outra vez positivo. Ou seja, do ponto de vista desta resistência, esta resistência deste lado olha para aqui e vê a fonte negativa. Deste lado olha para ali e vê a fonte positiva. E agora, imaginem que isto de 50 vezes por segundo muda, né? Aliás, muda 100, porque muda uma para a outra para cá, uma vez. Para lá e para cá, duas. Para lá e para cá, três, né? Por segundo, 50 vezes por segundo, 60 vezes por segundo. Agora, a seguir a este momento, isto foi um momento, no outro momento a seguir, temos agora aqui o positivo e agora aqui o negativo. Vocês acham que este diodo deixa passar a corrente? Nós já fizemos essa experiência com aquela fonte de corrente contínua, de tensão contínua. Tínhamos uma lâmpada com um diodo em série, não é? E quando nós punhamos o diodo numa posição, ela trabalhava, na outra posição não trabalhava. Numa posição trabalhava, na outra posição não trabalhava. Porquê? Porque o diodo só deixa passar a corrente num sentido, e é neste, ao contrário da seta. Se vocês imaginarem que isto é uma seta, então a corrente elétrica só funciona do negativo para o positivo. Aqui temos o ânodo e aqui temos o cátodo. Ok? Então a corrente elétrica só passa num sentido. Muito bem? Então já temos aqui um semiciclo positivo. Quando temos aqui um semiciclo positivo, temos aqui um negativo. Depois vem aqui o negativo. Não passa, o diodo não deixa passar. Agora aqui é negativo, vem para ali, chega ali, não passou. E agora, isto inverte outra vez, passou. E chega aqui assim, não passou. Que são os negativos. E chega aqui, passou. Pronto, já temos aqui, e aqui acontece a mesma coisa. Está bem? Agora já temos corrente. Agora a corrente deixou de ser alternada e ganhou outro nome. Já falámos também nisso. Ganhou o nome de corrente pulsatória. Isto é uma corrente pulsatória. Vocês não acham? Não é? Deixa-me apagar este bocadinho aqui. Tirar daqui a confusão. Isto é uma corrente pulsatória. E vou também apagar isto. Não é que isto não esteja cá, porque isto está cá. É só para não gerar aqui uma confusão. E também vou apagar daqui mais este. Ok? Vamos lá. Já está. Então, eu também vou apagar daqui esta resistência. Espetacular. Então, o que é que nós temos aqui? Temos semiciclos positivos. Nós temos semiciclos positivos ali, mas esta corrente ainda não é corrente contínua. Eu quero uma corrente que seja sempre contínua. Sempre contínua. Positivo ali, na tensão que eu quiser. Ora, eu fiz aqui uma relação de transformação para o secundário para me dar aqui, vamos dizer assim, por exemplo, sei lá, 5 volts para o meu telemóvel. Mas o meu telemóvel não quer corrente pulsatória. Ele nem sequer, a fonte de alimentação dele baralha-se toda. Não quer saber disso para nada. Ela quer corrente contínua. Sempre 5 volts, contínuo. Agora como é que eu vou tornar esta corrente pulsatória e torná-la em contínua? Olhem a habilidade. Por aqui de outra cor. Olhem só a habilidade. Então nós pusemos aqui assim um condensador eletrolítico. Lembram-se dos condensadores? Mais uma vez. Pusemos aqui assim neste fio. Isto é um fio, uma bobina.
e pusemos aqui outro condensador eletrolítico ligado ao negativo. O que é que acontece com um condensador eletrolítico quando eu lhe ligo uma corrente pulsatória? Quando isto chega aqui ao máximo, o condensador carrega-se, positivo e negativo. O condensador carrega-se, é ou não é? Então a corrente chegou ali ao máximo, carregou-se. E depois, deixem-me fazer isto a vermelho para se ver melhor. O condensador chegou ali ao máximo e carregou-se. E depois, a alternância veio por aí abaixo, desceu. Só que o condensador estava carregado. E então, como nós tínhamos aqui a carga, o condensador disse assim, olha, eu estou carregado e eu posso-te dar a minha tensão, toda esta corrente que eu tenho aqui armazenada, eu dou-te. E então isto vai-se descarregando ali na resistência. Descarregando, até que vem outra alternância. Reparem como é que ele se descarrega. Ele estava cheio de carga, aqui era negativa, aqui era positiva. Esta carga quer ir dar a volta para ir para ali. Certo? Esta carga quer ir dar a volta para ir para ali. Este também está carregado, quer ir dar a volta para ir para ali. Compreendem? Este é um e aquele é o outro. E eles não se chateiam com o outro. Esta quer ir dar a volta para ir para ali. E esta quer ir dar a volta para ir para ali. Porque os condensadores estavam descarregados. E até que enquanto eles estiverem em carga, vai-se dar sempre energia a passar através da resistência, da nossa resistência de carga. Ok? Então o que é que acontece? A carga, em vez de ir embora com a sinusoide desapareceu. Mas os condensadores aguentam a carga, aguentam até que já não aguenta mais. Só que a seguir surge outro semiciclo. E vai para ali para cima. E carrega outra vez os condensadores. E eles, como são uns gajos porreiros, cedem a carga à resistência, à nossa carga, aquela resistência chama-se resistência de carga, eles cedem-lhe a carga até ali, até que surge outra alternância, não é? Outro semiciclo. Quando surge outra alternância, e andam nisto. E ainda temos aqui uma outra coisa, que é a bobina. Quando vem a alternância positiva, qualquer uma delas, quando vem a primeira alternância positiva, a bobina que está aqui no caminho, onde passa negativo em baixo, positivo em cima, a corrente vem, passa pela bobina, carrega os condensadores e vai para o mais, não é? Neste momento, a bobina cria um campo magnético, cria ali um campo magnético grande. Grande ou pequeno depende da bobina, se tem mais espiras é maior, um campo magnético maior. Se a bobina tiver um fio mais grosso, cria um campo magnético maior também, não é? Então o que é que acontece? Cria ali um campo magnético e quando a alternância se vai embora, o que é que a bobina faz? A bobina diz assim, meu amigo, tenho aqui este campo magnético, eu dou-te. E então, se calhar com aquele campo magnético já nem se descarrega tanto. Agora já só se descarrega até aqui. E esta já não se descarrega tanto também, já só se descarrega até aqui, porque o campo magnético vai ceder a corrente, aquele campo magnético transforma-se, abate-se, aquele campo magnético que estava no ar abate-se sobre a bobina e aos terminais da bobina temos uma corrente elétrica. Ok? E essa corrente elétrica vem por aqui de um lado e do outro, vem por aqui e faz o circuito. Ok? Quem é que não está a perceber isso? Ponham isto aqui nos comentários. Quem não está a perceber, já sabe. Escreve no comentário. Então, vamos lá. Só resumindo e baralhando. Isto é uma corrente alternada. Ora está mais, ora está menos. Está mais aqui, menos ali. Sempre a alternar, sempre a alternar, sempre a alternar. Quando há uma alternância positiva aqui, negativa aqui, o caminho da corrente elétrica é pela resistência e vai para ali. Mas ao passar por ali já carregou os condensadores e carregou a bobina. Carregou os condensadores com corrente elétrica, carregou a bobina com campo magnético. Depois isto inverte tudo. O menos já não passa, o diodo não deixa passar. Temos aqui um diodo, não se esqueçam. O diodo deixou passar a corrente para um lado, mas não a deixa passar para o outro, ok? O diodo agora não deixa passar a corrente, mas os condensadores estão carregados, positivo deste lado, negativo deste lado. Ora, o negativo que está aqui, onde é que ele quer ir? Quer ir para ali. O negativo está aqui, quer ir para lá. A bobina também tem aqui o negativo e ali o positivo. O que é que a bobina faz? Zunga. Carrega uma resistência. Ou seja, cede a carga à resistência. Entretanto, vem outra alternância, vem outra alternância, vem outra alternância, vem outra alternância. Ok, amigos? Isto é um espetáculo, não é? Vamos lá agora complicar aqui um bocadinho a coisa. E depois com o tempo isto descomplica-se. Quando o nosso cérebro está a aprender, ele fica fora da zona de conforto. Ai, que eu não estou a perceber nada disto. Isso é muito bom. Estás a aprender, estás a crescer. Ora bem, esta corrente vermelha que está aqui parece é alguma coisa parecida com corrente contínua. Mais e menos. Ora, esta corrente é contínua. Aquela que está ali é uma corrente, já não é pulsatória, mas ainda tem ali umas ondas, parece as ondas do mar. Eu não quero ondas do mar. Eu quero uma corrente contínua, como está aqui. Negativo, positivo. É uma corrente contínua que eu quero.
Então temos que endireitar aquela curva ali ainda. Já pusemos 2 condensadores. Já pusemos uma bobina. O que é que nós podemos fazer mais a isto? Vamos lá usar aqui uma habilidade espetacular. Olhem só para isto. Nós tínhamos visto aqui, por exemplo, imaginem que este transformador tinha este secundário. Nós já sabemos que o primário está daquele lado, já não é preciso estar a desenhá-lo, mas ele está lá. Nós já sabemos disso. Somos técnicos. Então vá, aqui neste secundário, imagina que tínhamos feito aqui um secundário, por exemplo, para 12 volts. Portanto, este transformador aqui estava calculado para 12 volts, não é? Então, num determinado momento, aqui é positivo e aqui é negativo, não é? Conforme as alternâncias, aqui é positivo e aqui é negativo, e a corrente elétrica sai daqui, vai pela minha carga e volta ao positivo, correto? Depois, no outro momento a seguir, vira para aqui negativo, aqui fica positivo, e a corrente não passa, e a alternância não se deu. E depois é outra vez positivo aqui, negativo ali, e passa mais uma alternância. E depois é negativo aqui, positivo aqui, e não passa a alternância. Ou seja, e vamos andar sempre nisto. O que está aqui a acontecer, meus senhores e minhas senhoras, é que nós estamos a aproveitar uma alternância, aqui temos um espaço morto, aqui estamos a aproveitar uma alternância, aqui temos um espaço morto. Para que é que eu quero espaços mortos? Então e se eu puser ali uma alternância? Vamos fazer aqui uma habilidade? Então bora lá. Nem precisava de apagar, mas para não vos gerar confusão, eu até vou apagar. Vou apagar aqui isto assim, ó. Topem bem que esta é das boas. Imaginem que eu fiz aqui um transformador para 12 volts e agora eu continuo a bobinar. Está bem? Aqui já estava para 12 volts. Continuo a bobinar e faço aqui outra vez 12 volts. Agora é como se fosse o dobro da bobina. Está bem? E agora tenho aqui um ponto intermédio e ligo na massa. A massa nós já sabemos. É o positivo, é o menos. Neste caso aqui ainda não há menos nenhum. Neste caso ainda é tudo alternado. E agora o que é que eu vou fazer aqui? Olhem bem. Vou aqui assim. Ponho aqui mais um diodo. Esta agora é que vai ser gira. Então o que é que eu acabei de fazer aqui? Fiz um enrolamento duplo. Não é? Só que é no mesmo enrolamento. O que é que acontece? Imaginem o primeiro momento. No primeiro momento, aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais e aqui é menos. Porque o campo magnético apanhou toda a bobina. Está bem? Então o que é que acontece? Olhem, quando aqui é mais e aqui é menos, nós temos aqui uma alternância. Temos ou não temos? E aqui é o menos. Pronto, o menos é logo metido na massa, já está. Nós queremos sempre o menos na massa. E agora o que é que acontece? E aqui, neste caso aqui é mais, o mais vai para a massa, o menos vem por aqui e não passa. Este diodo ficou fora de combate, ficou fora de serviço. Reparem, aqui é mais no primeiro momento, isto depois vai alternar. No primeiro momento aqui é mais e aqui é menos, o menos vai à massa, né? E esta minha carga está ligada na massa. Então isto, o menos vem por aqui, vem pela massa, passa na resistência, passa ali e vai para o mais. Porreiro. Vamos ver esta parte da bobina, aqui é mais, aqui é menos. Vem por aqui o menos, parou ali. O diodo não deixa passar a corrente neste sentido. Ok? Alternamos agora. Agora isto foi alternado. Isto é 50 ou 60 vezes por segundo, conforme o sítio. Mas imaginem, alternou. Agora passou tudo aqui para menos, aqui mais, aqui menos e aqui mais. Agora vamos ver. O menos vai por aqui, parou. Agora fica este diodo fora de combate. E agora temos aqui outra vez menos e mais. O menos vai pela massa, não é? Vem pela resistência, vem por este diodo e vai ao mais. Agora temos aqui um espetáculo. Então já temos aqui, por aqui já passou outra alternância, não foi? Então olha, passou aqui uma alternância. E depois a seguir passa aqui esta, e depois a seguir passa aqui esta, não é? E depois passa esta, e nós temos alternâncias. Sabem o que é que acontece aqui? Agora o condensador, que está aqui assim, metido, que eu tinha apagado, perdão. Agora, o condensador que está aqui, o tal eletrolítico, que até são dois, está ligado à massa, não é? Até são dois e uma bobina, não é preciso a gente estar a desenhar isto tudo para vocês, eu penso que vocês até já entenderam isto, digo eu. Então este condensador, o que é que acontece aqui? Reparem bem, a corrente elétrica vinha por aqui, ia-se descarregar até ali, agora já apanha aqui outra alternância, e já se descarrega só até ali, e já apanha aqui a alternância, já se descarrega só até ali, apanha outra alternância e descarrega-se só até ali. Estão a ver isto? Ora, o que é que está aqui a acontecer, se eu vir bem aqui, o que é que está aqui a acontecer? Esta corrente que se descarregava aqui, agora posso tirar isto tudo aqui, que isto já não faz cá nada. Olhem como é que a corrente está a ficar, se a corrente não está a ficar quase.
quase contínua. A corrente já está quase contínua. Meus amigos, está ou não está? Ora bem, isto chama-se, a primeira, eu até me tinha passado de ideia, a primeira forma, só com um enrolamento, era retificação em meia onda. Só retificávamos meia onda, a outra meia perdia-se. Agora estamos a retificar, chama-se retificação em onda completa. Estamos a retificar em onda completa. Compreendem? Porquê onda completa? Porque nós estamos a aproveitar uma meia onda daqui e estamos a ir buscar a outra meia daqui e metê-la lá no mesmo sítio. E depois daqui, depois daqui, depois daqui, depois daqui. E agora vou-vos dar aqui um segredo. Por muita capacidade que eu ponha nos condensadores, isto vai sempre melhorando. Se eu puser mais capacidade, vai sempre melhorando. No entanto, não há nada no mundo a 100%. E a corrente contínua também não é 100%. Mas o nível de ondulação que ali fica já não me causa nenhum problema, ok? Já não me causa nenhum problema. E qual é a capacidade que eu vou ter que pôr nos condensadores e qual é a indutância que eu vou ter que pôr na bobina? Vai depender da minha carga. Se a minha carga é uma resistência muito baixa que me absorve muita corrente, eu preciso de condensadores com mais capacidade, não é? Se ela absorve pouca corrente, os condensadores não se descarregam tão rápido e nem necessitam tanta capacidade. A questão é só essa, está bem? Pronto, então a capacidade vai ser consoante a carga, me consome a corrente elétrica que eles têm. Eu penso que vocês já perceberam esta lição e agora vamos para a próxima.